Glória a Deus, louvado e agradecido é o nome do Senhor, o Deus da glória, a rocha da nossa salvação. Querido Deus, maravilhoso Pai, que estou novamente para transmitir a tua santa e gloriosa palavra. Unge os meus lábios, me ajude para que eu possa trazer uma palavra que edifique, que dê paz e tranquilidade. Em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem que eu trago para você é: os que confiam no Senhor se assemelham, tá certo? Aquele que confia no Senhor se assemelha como? A árvore junto às águas, a oliveira verde, a faia verde, a palmeira, o cedro do Líbano, ao salgueiro, aos feixes de trigo, ao lírio entre os espinhos e uma folhagem nova. Abra sua Bíblia para a nossa meditação em Jeremias, no capítulo 17 de Jeremias. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 8 em diante. Porque será como a árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, e não cessa quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo as suas ações. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Nós vamos ver também a passagem bíblica em Isaías, no capítulo 44, versículo 3, que diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Versículo 4: e brotarão entre as ervas como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Deus da glória, a rocha da nossa salvação. Mas ainda temos aí no Salmo 92 para você meditar. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão frutos e serão viçosos e florescentes. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E mais um complemento das Sagradas Escrituras, no Salmo 1, que diz o seguinte, versículo 3: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. São essas mensagens lindas e maravilhosas que nós vamos meditar com certeza, como é importante os que confiam no Senhor. O Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você confia no Senhor ou confia no homem? Primeiro, a árvore junto às águas. Por que será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde? No ano de sequidão, não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Assim, o verdadeiro cristão, servo de Deus, ele continua dando frutos para a vida eterna, ou que as coisas estejam boas, que esteja má, mas ele continua dando frutos
para a vida eterna. É oliveira verde, mas eu sou como oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Salmo 52, versículo 8. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E Deus te dará a resposta das tuas orações. Louvado seja Deus. Terceiro, a faia verde. E Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde. De mim é achado o seu fruto. Oséias 14, versículo 8. O verdadeiro cristão, ele dá frutos para a vida eterna. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Não se cansa de fazer a obra do Senhor. Dá sempre frutos e o seu fruto é muito importante para a vida espiritual de cada crente. É considerado como a palmeira, no item 4. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus atos e darão frutos e serão viçosos e florescentes. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, o Deus da glória, a rocha da nossa salvação. O justo florescerá como a palmeira. Salmo 92, versículo 12. Ao cedro do Líbano, crescerá como o cedro do Líbano. Salmo 92, versículo 12. Cresce para cima. Ele é um verdadeiro servo de Deus que anda de cabeça erguida, cantando, louvando, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória seja dada ao nome do Senhor, Deus da glória. Ao cedro do Líbano, crescerá como o Líbano, crescerá para cima. Louvado seja Deus. Versículo 4. Ao salgueiro, e brotarão entre as ervas como salgueiro junto ao ribeiro das águas. Isaías 44, versículo 4. Brotarão entre as ervas como salgueiro, junto ao ribeiro das águas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, assim é o verdadeiro cristão. Ele floresce, ele dá frutos, ele é uma bênção porque ele está ligado na videira verdadeira que é Cristo. Em João no capítulo 15, louvado seja Deus, Jesus é a videira e nós somos os galhos, os ramos. Aquele que não dá fruto, ele lança fora. Mas aquele que dá fruto, ele abençoa e será abençoado em toda a sua maneira de viver. Nós estamos ligados na videira verdadeira que é Cristo, para dar frutos para a vida eterna. Ao feixe de trigo, na velhice virá a sepultura, como se recolhe os feixes de trigo no seu tempo. Jó, capítulo 5, versículo 26. Eu estava a meditar a respeito de uma visão, de uma revelação que eu tive há uns tempos atrás, muito importante a respeito de frutos. Eu estava numa igreja muito grande e esta igreja, as pessoas não se aquietavam, ficavam sentando e levantando e conversando. E eu saí de dentro da igreja e fui para fora. E eu avistei um pé, uma árvore grande, muito grande, que estava dentro de um barranco, de uma barreira, e havia muitos frutos, graviolas muito grandes.
Eu desci para colher aqueles frutos. O lugar era escorregadio, tinha lama, e eu desci com muita dificuldade, pegava nos galhos e tirava aqueles frutos viçosos, frutos maravilhosos, preparados. E aqueles frutos podres caía no chão e não servia para nada. E Deus dizia para mim: colha os bons frutos que vão servir para a vida eterna. De repente eu saía com os braços cheios de frutos. Quando eu subi a barreira, uma mulher veio até mim e disse: me dê um desses frutos. Eu disse: não, vá pegar você. Assim como eu desci o barranco e fui pegar os frutos com toda dificuldade nos espinhos e colhi grandes partes de frutos, vá você também. E ela tomava um dos meus frutos e quando ela pegava, o fruto estava podre. É assim que acontece. Muitas pessoas pregam a palavra de Deus com interesse financeiro, com interesse de ganhar crédito, ganhar fama. Mas são frutos podres que não dão em nada. O bom evangelista, o bom pregador, missionário, ele vai, como diz o Salmo 126, gemendo e chorando, vai buscar os feixes e traz consigo seus feixes, seus molhos. O verdadeiro cristão não olha para as dificuldades, para os espinhos, para os açoites, para as perseguições contra o evangelho. Mas o objetivo dele é ganhar frutos para a vida eterna. E ele sofre, passa pelo fogo, passa pelas águas, passa por todos os lugares tenebrosos, mas ele continua colhendo frutos para a vida eterna. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Eu louvo a Deus porque eu tenho 43 anos de fé, que eu prego este evangelho santo em toda parte, em todo lugar, anunciando que só Jesus Cristo salva, cura e batiza e prepara e leva para os céus. E estou colhendo os frutos, trazendo para a casa do Senhor, para que esses frutos sejam de grande utilidade para Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não olhe as dificuldades, não olhe as tristezas, os empurrões, as perseguições. O meu alvo é Cristo. De manhã, de tarde e de noite, levo as boas novas de salvação, colhendo os frutos para a vida eterna. Somos considerados como lírio entre os espinhos. É uma verdade. Lírios entre os espinhos. Qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 2. É muito delicado pregar a palavra de Deus, ganhar almas para Jesus, não é fácil não. É para quem tem chamada de Deus para ser um verdadeiro missionário ou missionária do Senhor. Se ele está dentro desses itens que tem aqui, ele verdadeiramente é um vaso escolhido por Deus para anunciar as boas novas de salvação. É uma folhagem nova. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas o justo reverdecerá como a romã. Provérbios 11, versículo 28. Então, o verdadeiro servo de Deus, ele é considerado como a árvore junto às águas. Quanto mais ela cresce, mais ela dá frutos e frutos bons. Ele é como a oliveira verde na casa de Deus. Ele é como a faia verde. A palmeira, louvado seja o nome do Senhor, considerado como o cedro do Líbano.
É muito importante o pregador, o ganhador de almas. O salgueiro brotarão entre as ervas como salgueiro, junto aos ribeiros das águas. Oh, glória a Deus! Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia! Aos feixes de trigo, vai gemendo e chorando, mas traz os feixes de trigo para a casa do Senhor. Mas tem pessoas que não querem sofrer, não querem pagar o preço de um ganhador de alma e sai colhendo os frutos dos outros. Quer coisa fácil e por isso se dá mal, porque apodrece e não serve para nada esses frutos. A coisa é séria, né? Ao lírio entre os espinhos. Você já pensou lírio lindo e maravilhoso e perfumado entre os espinhos? Para você colher, você vai ter que furar os seus dedos. Tem dificuldade, como eu tive dificuldade para colher aqueles frutos tão grandes, tão bonitos, tão viçosos, que eram as graviolas muito grandes, lindos frutos, maravilhosos. Meus braços ficaram cheios de frutos. E quantas vezes eu saio levando a palavra do Senhor, e é gratificante porque eu volto com os frutos nos meus braços. O nome do Senhor é glorificado em toda parte, em todo lugar por onde eu passo. Sempre tem uma folhagem nova. Se renova a cada manhã. Nós somos verdadeiro cristão, renovado pela unção e a graça do Espírito Santo. Então, os que confiam no Senhor se assemelham, viu? A árvore junto às águas, a oliveira verde, a faia verde, a palmeira, o cedro do Líbano, o salgueiro, os feixes de trigo, os lírios entre os espinhos e uma folhagem nova. Que Deus lhe abençoe, lhe ajude, que você seja um verdadeiro servo de Deus. Como disse a palavra do Senhor aqui no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, e nem se assenta no caminho dos pecadores, e nem na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, o Deus da glória, a rocha da nossa salvação, todo-poderoso, aquele que criou os céus, a terra e o mar, e tudo que nele há. Nós louvamos o Senhor pela sua palavra gloriosa e maravilhosa. Também essa passagem em Isaías é muito importante, 44, né? Versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. À medida que você prega a palavra, à medida que você ganha almas para o reino de Deus, você é abençoado, você é uma bênção com a sua família, na igreja, por onde você passa, você é uma bênção. Que Deus nos abençoe, eu agradeço essa oportunidade. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Medite no Salmo 125, para a sua meditação. Confie no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e Deus vai te dar vitória. Amém.